O nosso bate-papo dessa semana aqui no Agenda Petrópolis News é com Luciana Bassul Pinheiro, que é jornalista, fonoaudióloga e assina a nossa coluna de meio ambiente aqui no Agenda Petrópolis News. Luciana, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. E aí, como vocês sabem que acontece aqui no Agenda Petrópolis News, a gente busca conhecer o colunista e a proposta da coluna. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre você, Luciana, para a gente conhecer o que te levou ao jornalismo e também ao seu outro curso de fonoaudiologia, né? O que me levou primeiro, a minha formação primeira é fonoaudiologia, né? Eu me formei primeiro, como eu era muito novinha, e aí meus pais ainda não deixavam eu descer para o Rio, né? Para estudar, para fazer jornalismo. Naquela época não tinha jornalismo aqui na cidade. Então eu fiz a fonoaudiologia aqui em Petrópolis e atuei durante um tempo, mas com aquele sonho da comunicação, de fazer jornalismo, e aí eu pude descer, né? Aí mais velha eu desci porque eu entrei na faculdade com 16 anos para 17, então realmente naquela época era você ser muito novinho para ir para o Rio. A não ser que você tivesse uma estrutura, um parente que te abrigasse lá para você estudar, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Aí fui fazer o jornalismo, sou contemporânea estudamos juntos, eu e o Roland, que era do Globo, o Saulo, que hoje está no Japão, a Estela Siqueira. Isso tudo lá no Rio? Tudo lá no Rio. E aí, logo em seguida, eu voltei para a cidade, para cá, para Petrópolis. Aí trabalhava lá e trabalhava cá. Até que eu fui embora do Brasil, fiquei fora 6 anos. E isso me deu assim uma abertura de mente, né? Uma nova visão assim de mundo, né? Uma nova visão de mundo. E aí eu voltei, enfim, me casei, tive filho, voltei para a cidade porque, né, meus pais moravam aqui ainda e comecei então a atuar mais na cidade, embora eu continuasse com alguns vínculos no Rio também. E isso vai te dando uma bagagem, né? Com relação ao meio ambiente que você perguntou, é uma noção minha muito particular e pessoal, né? Que vem me acompanhando. Eu leio muito a respeito do meio ambiente, sempre li. E eu queria trazer isso mais para a minha vida, tanto que há 4 anos eu me tornei coordenadora de uma ONG, que é o Projeto Araras, cuja missão é essas questões ambientais, de proteção. E aí você ficou mais engajada ainda, né? Fiquei mais engajada e atualizei esse meu conhecimento de meio ambiente para cá, para a região, sabe? Porque o Projeto Araras, ele atua em 3 organismos que são conselhos, né? Dentro dessa área de meio ambiente. O CONAPA, que é o Conselho da APA Petrópolis, que é a área de preservação ambiental. O Conselho da Rebio Araras, que é a Reserva Biológica de Araras, que a gente tem uma reserva linda, estadual. Ela não é aberta à visitação, mas pode ter uma programação de escolas, de educação ambiental para poder entrar. E também faço parte, acabo representando indo às reuniões do comitê da Bacia do Piabanha. Então, dentro da área hidrográfica e da área de vegetação, eu acabei ficando por dentro de tudo que está acontecendo no meio ambiente. E aí isso se transformou numa paixão. E quando a gente tem paixão, né, a gente se mobiliza e se movimenta. E aí eu fui fazer mestrado na UERJ com a proposta de um tema ligado à educação ambiental, que eu acho que é uma coisa de fundamental importância hoje. E não é mais uma questão romântica você falar da natureza, do meio ambiente. É uma necessidade, né? É uma necessidade. O desenvolvimento sustentável está colocando para a gente, impondo para a gente do momento que ele está agora, até que a gente revise o que é desenvolvimento sustentável, né? Porque não está sustentando mais. Né? Não está acontecendo. O planeta não está mais suportando, né? Não está suportando. Eu fico assim, se a gente quiser, as pessoas às vezes se afastam muito desses temas e não levam para o seu dia a dia. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai lavar sua mão na pia, você já se perguntou de onde vem essa água? Com certeza, a gente sempre vê que tem todo um processo, né?
por trás para que aquela água chegue limpa e pura dentro da nossa casa, né? Pois é. E fora o descarte ainda daquilo depois, né? Exatamente, eu ia te perguntar. E você sabe para onde ela vai depois? Né? Quanta gente lá em Araras, por exemplo, a gente não tem ainda esgotamento sanitário em Araras, né? Que é onde eu atuo mais, eu moro por ali por perto. Por exemplo, para onde vai, já que você não tem um sistema de esgotamento sanitário? Dizem que o saneamento é uma das questões que o Brasil deve enfrentar e que ainda é muito mal resolvido no nosso país. Então, a né? gente tem questões globais, né, que é a questão climática, que tudo isso está influenciando. A gente vive num sistema, o nosso organismo é um sistema também, né? Então, a gente sente isso. E aí você passa para o Brasil, que são questões mais pontuais, de país a país, que é o que você está falando, e a gente tem as questões locais, que estão mais próximas da onde a gente vive. E a gente tem que colocar isso na pauta, a gente tem que colocar isso na agenda. A gente tem que fazer isso virar política pública quando necessário, fazer com que os governantes entendam essa necessidade, senão a gente não tem geração futura. O que a gente vê, a questão do meio ambiente, é o quê? Você suja um pouco ali, você desmata um pouco aqui, e é um processo tão gradativo que passa imperceptível a maior parte da sociedade, mas que a longo prazo, com o acúmulo dessas ações... Alguma geração vai sentir isso. E nós já estamos sentindo, Exatamente. Né? Então, eu acho que é um ponto crucial a gente falar de meio ambiente. O que eu estou procurando, então, a colocar nessa agenda, né, do Agenda News, é esse tema e buscando particularizar para Petrópolis. Eu busco falar de temas que são, às vezes, mundiais, globais, mas passando com um olhar para cá, buscando esse viés da cidade. Trazendo eventos, oportunidades que também estão acontecendo na nossa cidade em relação ao tema. Né? Cada semana eu vou pensando numa coisa, é uma coluna bem autoral, no sentido de que eu falo aquilo que eu penso, né? As pessoas podem discordar e tudo, porque uma coluna, ela também tem um pouco de você. Do ponto de vista de quem escreve, né? E eu procuro ser bem curta, né? Para que hoje em dia, né, todo mundo está com pressa. Então tem que ser pontual. Outra escassez hoje em dia é o tempo, né? Exatamente, escassez, isso mesmo. Então é só para despertar e que a pessoa vá pesquisar outras coisas depois que ela despertou por um assunto específico e começar a se preocupar pela cidade. Porque nós temos uma área, a nossa área de preservação ambiental, a APA Petrópolis, que foi a primeira do país, eu não sei se você sabia, foi criada na década de 70 e ela ocupa aqui no município, acho que 67%, né? Só que ao longo desses anos a gente teve que conviver, transformar a APA numa convivência com o desenvolvimento da cidade. Só que hoje a gente está num ponto em que a gente precisa rever muitas coisas. Chega num momento que isso esbarra com o desenvolvimento, né? Esbarra com uma série de coisas. A cidade cresce de uma forma tão grande, muitas vezes até desordenada, que acaba esbarrando com essas áreas de preservação, inclui questões de gestão também, de ver tudo que está acontecendo, se estão invadindo ou não estão invadindo, quando vê um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e aquilo vai tomando conta, né? Não se trata de ser um ecochato, né? As pessoas começaram a apelidar que quem está falando de meio ambiente é um ecochato. Eu não me considero uma ecochata, eu me considero uma pessoa lúcida, que está entendendo e visualizando para frente as questões principais que vão acontecer. E a gente pode falar de economia, de desenvolvimento, mas nada é válido sem sustentabilidade, porque amanhã a gente paga o preço, né? Então, e o que eu acho que quem produz, né, tem que pensar? A gente vai produzir, tem que pensar, colocar o meio ambiente nessa pauta, nessa agenda aí do planejamento. O que eu vou fazer que vai influenciar no meio ambiente? Vai influenciar de forma ruim? Então, eu tenho que ter a responsabilidade de modificar aquilo ali. É porque hoje em dia, quando você vai modificar, os processos ainda são muito caros. Então, aí novamente vem a questão do capital. O capital, ele acaba inviabilizando que você pense no meio ambiente como você deve pensar, porque as coisas custam mais caro. É mais caro você proteger. E é mais trabalhoso também, né? Você pensar, olha, eu vou agir de tal jeito, vou causar tal impacto, o que eu tenho que fazer para reverter esse impacto, talvez, né?
né? Então, isso é o que você faria de uma forma talvez mais natural, você tem que fazer de uma forma mais consciente. Isso requer projeto, leva tempo, mas é tudo em prol de um futuro, né? Eu vou dizer até uma coisa, eu acho que você se torna mais criativo quando você coloca o meio ambiente na sua pauta de vida pessoal e de vida profissional, porque você começa a ter criatividade para fazer as coisas. Você sai da caixinha, né? Sai da caixinha. Isso aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca tinha feito compostagem na minha vida, há 4 anos eu faço compostagem lá no meu terreno. Então, fui fazer cursos, né? Como que eu vou fazer? Porque eu não quero colocar esse lixo mais, juntar com as outras coisas. Reciclo também, né? A parte seca e tal. E eu comecei a fazer, eu falei assim, eu vou fazer no próprio jardim. Fiz um buraco, olha, hoje eu tenho adubo. Então, você vai usando a criatividade e... se transformando. E aí, hoje em dia, cria uma cultura para você. Uma cultura, com certeza. Outro problema que eu vejo em relação à coleta do lixo seletivo é o quê? Que às vezes não basta hoje em dia você fazer a coleta seletiva na sua residência, né? Ou na sua empresa, e depois chegar o caminhão do lixo e juntar aquilo tudo. Aí eu acho São assim... duas coisas diferentes. Você tem aqui na cidade uma situação específica de coleta seletiva. Você não adianta realmente você separar, e porque deixar na lixeira normal. O caminhão comum, ele não vai distinguir um e outro. Não, você tem uma coleta seletiva para isso, que passa em alguns locais em dias diferentes. Aí a pessoa tem que pesquisar no bairro em que ela está, se ela já alcançou esse serviço. E tem serviços em que coleta você tem que ligar para lá, para a Condep, num telefone específico que eu não me lembro aqui agora, mas você pode pesquisar, em que você vai fazer parte, você dá o seu endereço e a coleta passa e pega. Então ela vai ter aquela rota para fazer. Lá em Araras é assim, mas não é assim no município inteiro. Tem alguns locais que não é o que eles chamam de coleta eventual, né? A eventual é essa que você dá o seu endereço. E a outra, ela passa mesmo já num dia da semana. Tem uma isso rotina tem que, já, tem e uma outra rotina. é programada de acordo com a tua demanda, talvez. O né? teu esforço é pesquisar, é ligar para o isso aí. órgão. Quanto você quer, acontece, né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, a minha geração, ela não foi ensinada isso. A sua geração ainda também não, acredito eu, né? Agora, a geração dos pequenos, ela pode ser ensinada isso. Então a gente tem que ir lá, né, na educação infantil para cima, no ensino fundamental para cima, e começar a colocar essa pauta. Hoje a gente tem a educação ambiental como um tema que a gente chama de transversal e interdisciplinar dentro dos segmentos da educação. O BEC já preconizou isso. Mas o que acontece? O professor, que é da minha geração, ou de uma geração mais nova, ou da sua... A mente dele ainda não está formatada para isso. Ainda não está. Então ele não dá tanta importância para passar aquilo adiante. Porque ele também não recebeu isso. Então a gente está nesse limiar de quebrar aí, isso. De quebrar isso. Eu acredito que com a educação a gente avance. Com certeza. Né? A educação transforma a gente, né? Sempre transforma. Faz abrir novos horizontes, ter novas ideias e novos pensamentos que a gente não teria antes sem ela, né? É verdade, é isso aí. Ó. Então, Luciana, queria agradecer a você e você também que nos acompanhou até agora. Esse foi o nosso bate-papo com Luciana Bastos Pinheiro, nossa colunista de meio ambiente, aqui no Agenda Petrópolis News. E até a próxima.